Nós estamos ao vivo no SBT. Faz barulho bem forte. Aleluia. Boa noite para você que está aí no Brasil agora, nos assistindo. Feliz ano novo. Que 2026 seja o melhor ano da sua vida. Que seja um ano onde Deus vai se mover na sua casa, na sua família, em nome de Jesus. Para nós, ainda falta 1 hora e pouco aqui. Mas eu quero que você aí do Brasil agora celebre a Jesus, porque nós estamos nos Estados Unidos, em Orlando, com milhares de brasileiros aqui felizes. Aleluia! E a presença do Senhor está sobre nós aqui neste lugar. Aleluia! Eu quero te pedir uma coisa, para você que está aí no Brasil, que já é 2026. Eu quero que você faça uma postagem de 2026, agora. Eu quero que você que está aí assistindo pela televisão, de qualquer lugar do nosso país, eu quero que você tire uma selfie na frente da televisão, enquanto milhares estão em outros lugares, escolhendo outros senhores. Você escolheu passar na presença do Senhor Jesus. Eu quero declarar que você está na hora certa, no lugar certo. Então tira essa foto, marca o Vira Brasil e aproveita, porque agora eu tenho a primeira palavra de 2026 para você que está aí no Brasil, e a última palavra de 2025 para você que está aqui nos Estados Unidos. Eu fiquei um pouco preocupado aqui agora. Avisa o irmão que está do teu lado, diga para ele: hoje é a última oportunidade que você precisa para viver o melhor ano da sua história. Amém. Celebre o nome dele bem forte aí no seu lugar. Pegue a sua Bíblia. Pegue a sua Bíblia e abre comigo. Se puder alguém trazer para mim alguma coisa para apoiar. Meu Deus. Aleluia. Pegue a sua Bíblia e você já vai sentar. Abra comigo o primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 19. Pode colocar o teclado para mim aqui, que desligaram. Eu vou ficar feliz, eu gosto. Primeiro Reis, capítulo 19, versículo de número 19. Eu vou ler para você. Assim, ele partiu dali e encontrou Eliseu, o filho de Safate, que estava arando com 12 juntas de bois diante dele. Estando ele, porém, com a 12ª, e Elias passou por ele e lançou sobre ele o seu manto. Amém? Pode ficar sentado agora. Irmão, eu sei que você ficou de pé bastante, mas agora eu quero que você fique acomodado e se prepare para aquilo que Deus vai falar com você. Eu quero crer que essa não é uma noite comum na nossa vida, mas que o Senhor nos atraiu para este lugar. Eu gostaria de uns 20 irmãos cheios do Espírito Santo no meio desse auditório com tanta gente, para que a qualquer momento você comece a glorificar o nome do Senhor. Oh, aleluia! Você está no lugar certo, na presença de Deus, aleluia! Eu tenho uma pequena coisa para te falar e parece um spoiler daquilo que eu vou pregar. O texto que li é sobre Elias e Eliseu. E o final do texto, o final da mensagem, eu já lhe antecipo. Eliseu fez exatamente o dobro de milagres que Elias realizou. Só que eu preciso que você entenda algo. É porque a Bíblia vai dizer que em vida Eliseu fez 13 milagres. Mas quando ele morreu, a Bíblia diz que ele foi sepultado e os seus ossos foram colocados em um lugar. Porém, eu quero que você lembre que Elias pediu para o Senhor dizendo, para Elias, Eliseu pediu: eu quero o dobro daquilo que você viveu. Eu quero porção dobrada. Você é bom de conta, você vai entender comigo. Elias fez 7 milagres. Quantos milagres Elias fez? 7. Eliseu em vida fez 13.
O dobro de 7 não é 13. O dobro de 7 é 14. Mas em vida, Eliseu fez 13. Me parece que alguma coisa falhou. Só que a Bíblia vai dizer que o corpo dele morto, sepultado, um dia, às pressas, foram sepultar um israelita. Eu imagino que na correria olharam aquele túmulo com ossos e disseram, joga ali mesmo. Então pegaram o corpo desse homem e jogaram em cima do corpo de Eliseu. E a Bíblia diz que esse corpo voltou a viver. Não é possível que você está acostumado a ver isso acontecer. Tudo bem que você mora na terra da Disney, ou você veio para Disney. Não, lindo, eu vou falar de novo. O corpo de Eliseu morto. Ai meu Deus, como que eu melhoro? A unção não morre, a palavra não morre, a palavra não vai embora. E eu preciso que você entenda só um detalhe. O morto não pediu para viver o milagre. O morto não pediu para ser ressuscitado. Só que o morto caiu na hora certa, no lugar certo. Eu tenho uma palavra para liberar. Talvez você veio para cá obrigado. A esposa obrigou, o marido pegou você pela mão e disse, você vai. Algum amigo pegou você. Você não queria milagre, você não queria viver essa noite. Mas eu tenho uma palavra para você. Você está na presença dele, a unção dele está nesse lugar. Aquilo que está morto vai ressuscitar. Aquilo que está acabado vai viver uma nova história. Eu quero falar para você que está aí no Brasil agora ouvindo essa palavra. Você talvez não estava esperando essa mensagem, você não estava esperando essa virada do ano, mas eu quero dizer para você que você está na hora certa, no lugar certo, com as pessoas certas, e essa palavra vai ressuscitar você. Não, irmão, eu estou com saudade agora, lá do Brasil, me deu um pouco de saudade agora. Parece que lá no Brasil, em São Paulo, o estádio estava vindo abaixo. Mas agora é a nossa vez. Aleluia. Eu tenho uma palavra de Jesus para você. Quantos aqui estavam na virada do ano passado nesse lugar? Levante a mão. Eu vou talvez incomodá-lo um pouco. Quantos aqui ouviram que 2025 seria o melhor ano da sua vida? Levante a mão. Eu não vou fazer essa pergunta, mas vou talvez revelar a resposta. Talvez no ano passado você ouviu que esse ano seria o melhor ano da sua vida, que seria um ano de milagres e você não viveu milagres. Seria um ano de respostas e você não teve respostas. Seria um ano poderoso e você está só os frangalhos aqui enxugando as lágrimas do ano que viveu. A pergunta é, por que não foi aquilo que ouvimos? Será que em algum momento Deus está deixando-nos de lado? Eu sou muito normal como qualquer um nesse período do ano. Eu fico extremamente reflexivo. Eu começo a olhar para tudo aquilo que vivi, começo a lembrar as coisas que anotei, porque eu anoto tudo o que acontece no ano. E começo a revisitar as palavras, as que recebi e as que declarei. E algumas coisas não aconteceram. Palavras que recebemos não aconteceram, mas palavras que declaramos, decisões que tomamos, nós também não cumprimos. Me parece algo estranho, mas eu não estou comparando Deus com você. O fato de você falhar não coloca Deus em xeque. A Bíblia diz que mesmo quando nós não somos fiéis, Ele permanece fiel. Mas eu preciso entender isso. Nós estamos nos últimos minutos de 2025. E se a gente entender isso, o ano de 2026 muda completamente. Você está pedindo um sinal a Deus desde a hora que entrou nesse lugar. E a notícia que eu tenho é, Deus já te deu o sinal que você precisava. Você já recebeu palavra profética, já foi liberado sobre você coisas poderosas. A pergunta é, será que será igual o ano que passou? A crise é quando nós vamos envelhecendo, e eu estou na faixa dos 30. Eu sei que parece menos. Amém. Obrigado quem teve misericórdia.
Mas brincadeiras à parte, lembra quando você tinha 22 anos? Quando nós temos abaixo dos 30 e alguém pergunta a nossa idade, as pessoas dizem: quantos anos você tem? Você diz 24, 26, 27. Só que quando passa dos 30, a gente já não diz mais. A gente diz: adivinha. A pessoa pergunta a nossa idade, a gente diz: adivinha. E é um constrangimento absurdo, porque quem responde tem medo de mentir e medo de exagerar. Mas por que isso? Porque a gente vai entendendo que algumas coisas já não voltam mais, que algumas coisas passaram rápido demais. Na minha primeira virada na Lagoinha Orlando, eu não tinha nenhum filho sentado comigo nesses bancos. 6 anos depois, eu tenho 3 filhos. Aleluia! Eu glorifico e me preocupo ao mesmo tempo. A vida está passando rápido. Quantas coisas que você passou por esse ano batido e não viu? Quer ver uma coisa? Quantos aqui disseram que esse ano leriam a Bíblia toda? Separou em números. Quantos aqui disseram que esse ano você iria fazer academia e emagrecer? Digo amém, é um assunto sensível. Você saiu da virada 2024, foi para a academia no 1º de janeiro de 2025. Você foi lá e um membro atendente disse para você: se você fazer um plano anual, é mais barato. Aí você falou: eu tenho uma palavra. Aleluia. Passa o cartão em 12. Estarei aqui todos os meses. E agora em algum lugar tem um dono de academia dando testemunho que bateu recorde de lucro, porque a maioria daqueles que pagaram não foram. De uma coisa certa: a nossa vida passa muito rápido. Palavra profética não falta. Saber o que precisa ser feito não falta. A questão é: por que ainda estamos em 2022? Se o ano já é 2026 daqui a minutos. Por que ainda não evoluímos? Porque Deus ainda aparentemente não fez. E a palavra é sobre isso. A pergunta, ela nos inquieta, mas a resposta será ainda pior. Deus fala, Deus libera a palavra. Irmão, eu estou aqui ouvindo o meu amigo Vitor Hugo pregando. Ele está dizendo: é o ano da colheita. Eu estou aqui embaixo dizendo: eu preciso. Aliás, quando o André Valadão disse que esse ano seria o ano da aliança, eu liguei para ele. Disse: pastor André, tem como deixar 6 meses o ano da provisão? Porque eu tenho umas dívidas até junho que eu preciso pagar. Se o senhor puder deixar o ano da provisão mais 6 meses, depois muda para o ano da aliança, eu agradeceria. E ele falou: meu lindo, se vira com a palavra que você tem, que a palavra nossa agora é o ano da aliança. Bom, a palavra a gente tem. E eu preciso agora então entrar na palavra de Jesus para você. Elias é um grande homem de Deus. É um grande profeta do Senhor. Teve conquistas extraordinárias. Mas no final, chegou a hora de passar o bastão para alguém. E esse bastão não era comum. Era o próximo sacerdote, nesse caso o profeta. Só que eu quero que você entenda, é que Deus não falou com Eliseu. Deus falou com Elias. Deus não avisou Eliseu, Deus avisou Elias. Elias está saindo da caverna, de uma crise absurda, André. E Deus falou para ele: agora sai daqui, levanta e você vai caminhar até um garoto, filho de Safate, chamado Eliseu. Eu quero clarear a sua mente. Eliseu não foi avisado. Não teve nenhuma palavra profética sobre Eliseu. Alguém levantou em profecia na igreja e disse: Eliseu, em alguns dias um profeta vai vir na tua direção e vai dizer: você vai ser o próximo profeta de Israel. Ninguém avisou Eliseu. Eliseu não teve sonhos. Eliseu não teve o culto da virada 2024 para 25, não. Eliseu estava arando a terra. Você é bom de conta. 12 juntas de bois, cada junta 2 animais. Quantos animais Eliseu tem? Não é possível que você não vai me ajudar. Agora vai. 12 juntas, quantos animais? Amém. Então Eliseu tinha coisas a perder.
Eliseu tinha uma vida antes da promessa. Eliseu tinha uma realidade pronta, montada, preparada para viver até quando ele pudesse. Só que a Bíblia vai dizer que lá na saída da caverna, Elias está recebendo uma palavra. Ei, garoto, agora vou levantar o próximo profeta de Israel. Saia daqui, encontra ele, filho de Safate. O nome dele é Eliseu. Vou lembrá-los, Eliseu não foi avisado. Eliseu não foi avisado. Eliseu não foi consultado. Eliseu não foi questionado. Eliseu não dobrou o joelho pedindo. Eliseu não levantou as mãos aos céus dizendo: eu quero ser um profeta. Eliseu estava arando a terra. Então a Bíblia vai dizer que Elias está indo na direção de um garoto chamado Eliseu. Eu sei que você ama falar com o irmão que está do lado. Fala para ele: você não pediu, mas o que Deus vai fazer, nem como pedir tem. Não, eu vou melhorar. Talvez agora vai melhorar. Então use um tom profético, seja mais persuasivo na sua palavra. Pegue pelo braço, aperte a uns 3 níveis de dor e diga para ele: você não tem como pedir, você não tem como orar, você não tem como planejar, porque o que ele tem é maior do que aquilo que você pode pedir. Cheiro de Pentecoste, está melhorando. Então a Bíblia vai dizer que Elias está chegando. Chicão, o Elias é simplesmente o profeta que fez descer fogo do céu, que fez a chuva parar de cair. Elias não é um desconhecido, Elias é um grande homem. Então quando ele vem, eu começo a imaginar Eliseu tremendo na base e dizendo: oh my God. Oh my God significa oh meu Deus. Quem que está vindo? Profeta. Irmão, eu sou de uma época que, na época da igreja, adolescente, que levantava um profeta, nós baixava tudo, porque o profeta revelava umas coisas sinistras. E aí levantava uma profeta. Eu me lembro que na minha igreja tinha uma irmã chamada Isaura, que a hora que ela levantava no meu Deus, os adolescentes faziam tudo assim, ó, ai, ai, ai. Ele viu. Irmão, eu imagino Eliseu arando, dizendo: oh meu Deus, o Elias está vindo lá. E Elias chega, e Elias não dá uma palavra. Irmão, Elias é um profeta sinistro. Elias não chega e diz: Eliseu, eu tenho uma palavra para você. Você vai ser um profeta, Deus vai guardar a tua casa. Porque a gente gosta que Deus fala com a gente em detalhe. Irmão, a gente acha que Deus é igual o fofoqueiro do salão que a gente vai, que é detalhista. Não, você precisa saber. Não, Deus, é tal dia, é tal hora. Não, irmão, Deus mandou o Elias, o menos preparado para a fofoca completa. Irmão, Elias chegou, olhou para Eliseu e fez assim, ó. Irmão, deu um manto para ele. Sabe o que é isso? O manto é o símbolo de uma autoridade profética sendo passada. Só que eu quero que você entenda que Eliseu era de Orlando. Você vai se arrepender. Eliseu era brasileiro. Eliseu era desconfiado. Eliseu não pula de cabeça. Eliseu é cheio de pergunta. Irmão, a gente fala: Deus, fala comigo. Deus fala, a gente diz: Deus, fala de novo. Deus, manda um raio. Deus, mais uma prova. Deus, eu quero um sinal, raio. Outro, Senhor, da agora de lá. Deus, eu quero que, se for da tua vontade, o profeta pare tudo, olha para mim e diga: você, filho amado, querido, retumbante, único em todo o mundo. Não, irmão, Elias era... Deixa eu piorar então. Elias foi até o Eliseu e jogou o manto. Eliseu é brasileiro, foi até Elias e diz: vamos combinar o negócio? Vamos acertar os detalhes? Qual é a jornada de trabalho? O que eu preciso? Vai ter VR?
Esse é o problema quando tem muito rico junto. VR significa vale refeição. É um cartão que você pega, vai no mercado e ora para que ele aceite. Aí você chega lá e diz, aceita VR, ele diz, aceito, glória a Deus, passa. E aí é uma alegria, um testemunho. Muito obrigado, irmã, só nós lembramos. É interessante, porque Eliseu poderia fazer 1 milhão de perguntas. Quanto tempo? Eu posso mudar o meu perfil do Instagram? Eu já posso colocar que eu sou profeta de Israel? Eu posso avisar para todo mundo? A foto que você tirar, eu posso sair com você? Aonde você for, eu vou junto? A Bíblia diz que Eliseu não fez nenhuma pergunta. Eliseu foi até o Elias e disse, Elias, posso voltar e dar tchau para os meus pais? Irmão, pelo amor de Deus, avisa alguém perto de você, diga, não adianta ter palavra. Avisa, não adianta ter palavra, não adianta ter profecia, se você não tem coragem para vivê-la. Não, irmão, calma. Vou tomar a água e voltarei. A profecia que você quer não é a que Deus tem. A profecia que Deus tem não é a que você orou. Ela é assustadora. Ela é maior do que você. Ela é mais poderosa do que a sua semeadura. Só tem uma coisa: você tem que ser corajoso para viver. Irmão, não adianta nada ter o manto de Eliseu com o coração da gente. Não adianta nada. Deus está dizendo que ai, irmão, eu sei que é ruim. Eu queria que ele está aqui dizendo, vai ser o melhor ano, vai ser incrível. Mas eu preciso te dar uma realidade. Se você não for corajoso, vai ser pior que o ano passado. Sabe por quê? Esse ano agora, irmão, a gente tem tanta treta pela frente, que se não for a mão do Senhor sobre nós, a gente está tudo no sal. Pesquisa diz tudo o contrário. Todo mundo está criando expectativas horríveis. Mas eu preciso de pelo menos uns 2 irmãos cheios do Espírito Santo dizendo, se Deus mandar ir eu vou, se Deus mandar parar eu paro, se Deus mandar pular eu pulo, se Deus mandar fazer eu faço. Eu não vou receber mais um ano uma palavra e sair daqui como se nada tivesse acontecido. Sabe o que eu acho maravilhoso? É que o Eliseu fala para Elias, Elias, posso voltar em casa e dar tchau? Elias diz para ele, o que eu tenho contigo? Irmão, Elias é o tipo de profeta que eu não quero no meu ciclo de amizade. Que ele te coloca num problema e não te explica. Só que eu entendi o que Elias estava dizendo. Enquanto você não dá tchau para os seus pais, nem parte do que eu tenho para você, você terá. Ai, só uma irmã aqui, eu vou pegar para esse lado aqui. Ai, esse meu Deus me deu uma alimentada, deixou o coração quentinho. Irmão, eu vou falar uma coisa para você de novo. Enquanto você não dá tchau para a estação antiga, você nem parte comigo tem para o futuro que eu tenho preparado para você. Como assim, David? Simples. Quem é solteiro, levante a mão. Eu não levantei, queria só você. Quem é casado, levante a mão. Certo, ela tem mais felicidade nessa hora. Vamos de novo. Quem é casado? Seu casamento não começou na lua de mel. Seu casamento não começou no sim. Teu casamento começou dando tchau para os seus pais dentro de casa. A Bíblia vai dizer, e deixará pai e mãe e unir-se ao seu esposo. Para tudo que Deus vai fazer, não começa no abraço da nova estação, mas no tchau para a antiga. Para tudo que Deus tem, não começa abraçando o futuro, mas deixando para trás o passado. Eu quero que você grave isso. O que Deus tem para você não começa no sim, começa no tchau. Tchau 2025. Tá, tchau prisões que me cercaram. Tchau vícios que governaram a minha vida. Tchau atitudes que paralisaram meu crescimento. Tchau! Porque agora o que eu vou viver é tudo novo. O que eu vou viver é extraordinário. O que Deus tem para mim é maior. Enquanto você não dá tchau, nem pronto para hoje você está. Sabe qual que é a loucura? Que toda vez que Deus foi fazer alguma coisa nova para o povo, a maior dificuldade de Deus nunca foi levar ninguém para Canaã, foi tirar o Egito do coração dos outros. Ah, você acha que Deus tem dificuldade para abençoar você em 2026? Nada, irmão, isso é fácil para Deus. A dificuldade de Deus é tirar o que você tem no coração de 2019. A dificuldade não é Deus te dar o que Ele tem em 2026. É tirar o... Ai, meu Deus, não quero dar nome.
Mas às vezes a gente se apega a estações da vida e Deus está dizendo: lindo, já tem coisa para você faz hora. E você está dizendo: mas eu gosto tanto dessa fase, mas eu quero tanto ficar aqui, eu quero tanto. E Deus está dizendo: então tá bom, lindo, ano que vem vai ter uma nova palavra, se você quiser, bora. Mas enquanto você não dá tchau, nada farei por você. Sabe, com todo respeito, quando Deus tirou o povo do Egito, Deus é inteligente. Deus diz: levarei pelo caminho mais longe, para que não olhem para trás e não se arrependam. Deus já sabia que o problema não era Canaã, era o Egito. Só que a loucura é porque Deus mandou o povo pelo caminho que tinha o mar na frente. E quando a gente olha o mar na frente, é a primeira sensação de alguém que quer viver a vontade de Deus. Você dá um passo e parece que o caminho se fecha, aí você quer voltar. Você diz: não, vai ser diferente. Começa 1º de janeiro e tudo começa a dizer: volta, volta, volta. Não adianta, não tenta, não ousa, não vai. Só que o mar não era Deus fechando o caminho do povo, era Deus mudando um ciclo de uma vida inteira para sempre. A Bíblia vai dizer que o mar estava fechado, o povo estava na frente. Lá no Egito, Deus fechou o coração de Faraó. Ô Leandro, eu sou muito novo, talvez eu nunca vou entender algumas coisas, mas Deus trabalha de uma maneira que me assusta. O mesmo Deus que mandou 10 pragas para que o povo vazasse, foi lá no coração do Faraó e disse: não deixa eles ir não. Irmão, eu juro que eu entro numa crise que eu não entendo mais nada. Deus manda e não manda, Deus sai e não... Peraí, tô confuso. Só que diga para alguém que está perto de você: quando você não entender nada, apenas descansa, porque Deus sempre tem um plano. Irmão, eu quero que o lado mais brasileiro de você venha para fora em 2 minutos. O mais vida louca, o mais mas não é agora, é daqui 2 minutos. O povo está na frente do Mar Vermelho, o povo do Egito está vindo atrás. E eles estão: nós vamos morrer, não há o que fazer. E aí então a Bíblia vai dizer que, eu estou resumindo, Moisés levanta o cajado e o mar abre. Não, irmão, eu juro que eu pensei: não é possível. Imagina, vocês estão andando em Orlando, o mar abre toda hora. Vocês fingiram um costume absurdo. Vou falar de novo: o mar abriu. Era beco sem saída há 1 minuto atrás, e nem chegamos no final dos 2. Aí a Bíblia diz que o povo começou a passar. Vambora, vamos para a nova estação. Só que lá atrás, o Egito está chegando. Irmão, eu começo a imaginar que o final da fila começou a ver que o Egito estava vindo, começou a gritar com o povo da frente: vai! Corre! Desespero, vão pegar nós! E aí o povo vai, corre, corre. Meu Deus do céu, o Egito está vindo. Só que aí a Bíblia vai dizer, através da boca de Moisés, Deus fala: os inimigos que vocês viram hoje, nunca mais vocês vão voltar a ver. O passado que você não consegue resolver sozinho, Deus entra com providência para resolver por você. Aquilo que você não consegue apagar, Deus apaga por você. Não chegou no final ainda, calma. O mar abriu, o povo passou e o Egito veio atrás. O Egito veio atrás. Toda vez que você quer viver algo novo de Deus, o Egito vai vir atrás de você. Irmão, o passado fica perturbado quando você muda de vida. Quem te viu na estação antiga fica desesperado porque não está conseguindo acompanhar o movimento. Aí, irmão, eu tenho uma notícia: calma, calma. Aí o povo está indo. Fecha logo, Moisés. E aí quando todo o povo do Egito entra, todos os inimigos... Dá spoiler. Viaja comigo no Brasil, preciso de um irmão assim. Irmão, é que o X da questão não é nem a morte do Egito, é o mar fechou. Não, eu vou melhorar. O mar não fechou só para o Egito, o mar também fechou para o povo de Deus. Não, irmão. Peraí. Você estava pensando que o mar estava fechando só para o povo? Não, irmão. O mar também está fechando para você.
Quando Deus está levando você para a próxima estação, Ele vai quebrar o caminho que você queria voltar. Ele vai tirar de você a possibilidade de viver. Não vai deixar. E não deixa. Meu Deus, eu tô muito empolgado. Eu preciso terminar. É que Samuel, obrigado, você levantou, fiquei animado. Samuca, pelo apoio, muito obrigado. Samuca, sabe qual é o problema? É que eu devo ter algum problema na minha cabeça. Porque na minha lógica não tem mais nenhum soldado no Egito. Vamos voltar. Irmão, você foi escravizado a vida toda no Egito. De repente, Paulo, não tem mais nenhum inimigo lá. Vamos voltar. Imagina, no Egito é todo mundo rico. Nós vamos chegar lá grandão. Imagina, irmão, o povo de Deus chegando aqui depois de 10 pragas, todo mundo morto lá no mar. E eles voltando, com licença, obrigado. Estamos voltando, a terra agora é nossa. Só que o mesmo mar que fechou para o Egito, também fechou para o povo de Deus. Mas eu tenho uma outra coisa que eu preciso dizer que eu fiz. Eu coloquei no Google. Quanto tempo para voltar para o Egito com o mar fechado? 22 dias. Avisa para o irmão do lado aí, 22 a 23 dias, avisa aí, 22 a 23. Para chegar na terra prometida, 12 dias. Um irmão entendeu lá, eu vou falar de novo. Fala para quem está perto de você, para voltar atrás, 23 dias. Para chegar na vontade de Deus é 12. Não, vou melhorar. Se para você voltar, você tinha que ir lá pelo Golfo de Suez para fazer uma curva e voltar. Sabe o que é isso? Quando Deus entra na nossa vida, Ele deixa o óbvio longe e o extraordinário perto. Não, eu preciso de 10 irmãos agora entendendo essa parada aqui. Quando Deus entra na sua vida e você se move em direção à vontade dEle, aquilo que era fácil fica difícil, mas aquilo que era impossível se torna teu testemunho. Mas não adianta nada se você ficar só com a palavra. Você tem que ser doido. A palavra para 2026 é: você vai ter que ser doido. Eliseu falou: estou voltando para dar tchau. Chegou em casa. Ô Chicão, ele é doido. Ó, galera, estou partindo para uma outra jornada. Para onde você vai, Eliseu? Você é profeta de Israel. Você sabe quando você vai ganhar? Não. Você sabe onde você vai morar? Não. Você sabe como? Não. Quando? Não. Mas por que você está indo? Porque eu tenho uma palavra. Abraão, você sabe para onde está indo? Não. Você sabe onde vai chegar? Não. Por que você está indo? Porque eu tenho uma palavra. Ô José, você sabe quando? Não. Você sabe onde? Não. Mas por que você está indo? Porque eu tenho uma palavra. Ô Davi, você sabe quando? Não. Você sabe onde? Não. Quando? Não. O tempo? Não. Mas por que você está indo? Porque eu tenho uma palavra. Só que Eliseu tinha 12 juntas de bois. Quantos animais Eliseu tinha? Eliseu queimou uma junta. Quantos animais Eliseu queimou? Então quantos animais Eliseu tem? Erraram tudo. Problema, supletivo, agora vai. Eliseu tinha 12 juntas. Cada junta, 2 animais. Quantos animais ele tem? Eliseu queimou uma junta. 2 animais. Quantos animais Eliseu tem? Esse é o problema. Enquanto você está tentando fazer conta, Eliseu já entendeu que o que ele tem agora é uma palavra. E o que ele tinha antes já não serve para mais nada. Não, você não entendeu, vou falar de novo. A nossa grande dificuldade é tentar viver o plano de Deus colocando na planilha aquilo que a gente tem antes dele chegar. E eu preciso te falar que o que Deus tem, a planilha não fecha. Que quando Deus entra, não tem como explicar. Que quando Deus faz, não tem como fazer conta com aquilo que você tinha antes de Deus chegar.
Vou perguntar de novo. Quantos animais Eliseu tem? De novo. Quantos animais Eliseu tem? Está me dando medo. Avisa o irmão que está fazendo conta ainda. Fala, já acabou a conta, faz 10 minutos já. Ele não tem nada, porque ele tem uma palavra. Então ele não tem nenhum. Avisa o irmão do lado, ele não tem nenhum. Vamos de novo, ninguém sabe. Quantos animais Eliseu tem? 22. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você precisa entender que o que não serve para você é Deus entregando para outro. Que aquilo que para você ficou para trás é a estação antiga, talvez seja a nova estação de Deus para a vida de alguém. A gente não se desfaz da estação que a gente vai embora. A gente prepara para que o outro chegue e assuma no nosso lugar. A gente não abandona porque para nós não é pequeno. A gente precisa entender que aquilo que é grande para você é pequeno para alguém. E aquilo que talvez seja nada para você é o sonho de Deus para outro. Quantos animais ele tem? Depende a forma que você quer responder. Só que eu quero que você entenda que o mais importante é que quando Deus nos chama, é tudo novo. Só que há uma questão importante que não pode ser esquecida. Eliseu não queimou a junta sozinho. A Bíblia diz que ele chamou toda a cidade, Camila. Sabe o que ele fez? Provas contra ele. Tem coisa que não dá para fazer e ficar escondido. Tem coisa que é bom você fazer e todo mundo saber que você está fazendo. É tipo dieta, irmão. Eu sei que é um tópico sensível, mas fazer dieta e não contar para os outros é pedir para ser tentado pelo inimigo. Você fala, não vou comer mais açúcar. Irmão, na segunda-feira vai ter bolo te esperando na empresa. E aí você não contou para ninguém. Aí você olha o bolo olha para você e diz, faz semana que vem de novo. Começa domingo que vem. Deixa eu falar uma coisa para você, lindo. Hoje você não vai viver uma noite normal. Você vai tomar a melhor decisão da sua vida. Conta para todo mundo. Porque quando você conta a sua nova versão, as pessoas têm medo de negociar com a versão anterior, porque já não lhe cabe mais. Coisas que te falavam não falarão mais. Ofertas que te faziam já não farão mais, porque a versão passada já... Talvez você precisa tomar coragem. Eliseu chamou os amigos tudo. Imagina o povo chegando, churrasco comendo solto. Que é isso, Eliseu? O Eliseu, queimando uma junta de boi. A sua? Aham. Mas vai fazer o quê? Vou virar profeta. Quê? Tu é doido? Ele, não, eu tenho uma. Quando você decide viver a vontade de Deus, você descobre duas coisas. Quem é seu amigo e quem é seu amigo e amigo de Deus também. Quem é só seu amigo vai dizer, cala a boca, não viaja. Faz isso não, coloca na poupança o resto, para que se der errado você tenha para onde voltar. Mas quem é amigo de Deus e seu amigo vai dizer, você tem uma palavra? Tenho, então se joga de cabeça. Você tem uma palavra? Tenho, então vai viver aquilo que Deus tem para você. Eu não vou te impedir. Irmão, amigo cheio do Espírito Santo é antídoto do mal. Você está pensando em desistir, o amigo chega e diz, não desiste, Deus é com você. Lembra da palavra, traz a memória, não para, não desiste. Irmão, esse ano eu fiz umas loucuras sinistras lá no Brasil. É que eu saí daqui da virada passada com umas palavras perigosas. Irmão, e eu vou falar uma coisa para você. Eu não bato bem. Porque se Deus fala, irmão, eu não estou nem aí para nada, eu vou para cima. Só que Deus não fala umas coisas normal. Deus fala umas coisas meio assustadoras. Ano passado eu saí daqui dizendo, eu vou terminar a cruzada, o evento, a tour, antes e depois, gratuito. E serão para mais de 200 mil pessoas. Gratuito. Aí eu liguei pro meu pessoal lá do Brasil e falei, seguinte. Aí ele falou, quem vai pagar essa conta? Eu falei, vocês vão conseguir.
Irmão, é que a gente deixa todo mundo louco quando a gente tem uma palavra. Quem está na tua volta ou entra na mesma frequência que você está, ou vai ficar desesperado. Aí, irmão, meu amigo, que é o nosso diretor da turnê, falou: rapaz, 1 ano batendo em porta e ninguém abrindo. As maiores empresas do Brasil chamavam dizendo: a gente quer fazer um evento gratuito, a gente vai ser televisionado, vai ser feito cobertura, vai ter mais de 1000 influenciadores falando. E todo mundo dizendo: não, a gente não quer ajudar, a gente não tem verba para isso. Me lembro que o meu amigo me ligou no mês de julho e disse: mano, a gente vai ter uma estreia agora no Netflix, Deus já fez, olha o que Deus fez, desiste dessa palavra. Aí eu falei: não. Ele falou: então me dá um prazo para desistir, para eu parar de bater na porta dos outros. Falei para ele: 12 de julho a gente para. Botei todo mundo para jejuar, oramos, jejuamos junto. Dia 12, estava na casa de um amigo, Bruno, e o Bruno fez uma reunião com 12 empresários. Tava lá nós, olha, evento gratuito, maior cruzada evangelística da história do nosso país. Ninguém ajudou. Fomos embora e era o último dia. Aí a gente estava no carro, o Bruno ligou e falou: tem um empresário que chegou tarde, mas teve que sair cedo, que quer falar com vocês amanhã de manhã. Meu voo era 2 horas da tarde, cheguei lá no café da manhã, já tinha desistido no dia anterior. Sentei na mesa, ele foi muito rápido, ele falou: João é o nome dele. Ô Dave, quanto que é o projeto? Irmão, sabe quando a coisa é muito cara que você não tem coragem de falar alto porque tem medo do que, entendeu? Aí eu falei assim: 5 milhões. Irmão, era alto no mundo. Ele falou: o quê? Ele falou: tá pago. Calma. Fez assim com a mão assim. Eu falei: qual é a sua empresa? Porque vai que é uma coisa muito doida. Daí ele falou: não é da minha empresa, é da minha pessoa física. Há 3 meses atrás, Deus falou comigo que me colocaria numa mesa para pagar um evento que abençoaria milhares de pessoas. Aí, irmão, eu tô aqui, ó. Irmão, pega na mão dele, por dentro eu tava dando mortal para trás, eu nem sei dar mortal. Aí eu só me lembro que nós saímos da reunião assim, falei para ele: Douglas, nós temos que agora achar usar cidade. Porque, irmão, não tinha nada. Em 17 dias nós tínhamos 6 capitais, mais de 200 mil pessoas. Mas eu tenho uma palavra para você: o milagre já tinha acontecido 3 meses antes. Não, você não pegou, eu vou falar de novo. O milagre já tinha acontecido 3 meses antes. A notícia que não havia chego ainda. Não, você não pegou, eu vou melhorar. O seu milagre já aconteceu em outubro. A notícia ainda não chegou. O seu milagre aconteceu em novembro e a notícia ainda não chegou. Não, eu vou melhorar. Eu ouvi essa semana e vou ter que falar. Eu vi um guia de Israel falando que Jesus morreu em Jerusalém, mas a maioria dos milagres foi feito em Cafarnaum. Aonde foi? Cafarnaum. Morreu aonde? Jerusalém. Comigo. Jerusalém ficava 5 dias de caminhada de Cafarnaum. Então no dia que Jesus morreu em Jerusalém, alguém de Cafarnaum devia estar dando um rolê em Jerusalém. Falou: olha só, vamos em Cafarnaum dar a notícia que ele morreu. Andou 1 dia, não chegou. 2 dias, não chegou. 3º dia. Terceiro dia, ele está morto. 4º dia, ele já ressuscitou, mas a notícia ainda não chegou. Ele está morto. 5º dia, ele está morto. Ele chegou em Cafarnaum dizendo: gente do céu, vocês não acreditam que o filho da Maria de Nazaré, que fez um monte de milagre, morreu. Mas ele já estava ressuscitado fazia 2 dias. Avisa o irmão do lado: o milagre já aconteceu, é só a notícia que não chegou ainda. O milagre já aconteceu, é só a notícia que ainda não chegou para você. Eliseu terminou o churrasco e foi até onde Elias estava. Ah, Jesus maravilhoso. Elias, estamos juntos, é nós. E agora, o que eu faço? Agora só espera, que eu preciso ser arrebatado, estou resumindo. Preciso ser arrebatado, vou embora, top. A última pergunta de Elias para Eliseu é: o que queres que eu te faça? Eliseu diz: eu quero viver o dobro do que você viveu. Eu quero porção dobrada do teu espírito.
Quando você entra nessa dimensão, você vai começar a fazer umas orações perigosas que nunca teve coragem para fazer. Você vai começar a dobrar o joelho para pedir umas coisas meio apavorantes, porque você está olhando o que ninguém viu, você está sentindo o que ninguém sentiu. Aí você vai parecer ainda mais estranho, só que é os estranhos que vivem os milagres mais extraordinários dessa terra. Não sei você, mas eu quero ser o estranho de 2026. Jesus pode mandar uns trem sinistros, Senhor. Eu vou pular de cabeça. O Senhor vai colocar o chão, mas eu antes vou colocar o pé. Eu vou viver aquilo que o Senhor tem. Então é só isso que Deus está pedindo. Coragem. Fala para o irmão do lado, coragem. Elias falou para Eliseu, então tá bom, o dobro. Quanto? O final eu contei para você no começo. Sabe qual é a graça de tudo? Quando Elias foi arrebatado aos céus, Eliseu saiu correndo, com o cajado na mão e correu no Jordão. Não precisava ninguém passar, nem de lá para cá e nem de cá para lá. Mas ele queria testar para ver se já estava funcionando. Irmão, você vai sair dessa você vai sair dessa virada com a mão na cabeça do filho com gripe, dizendo, Deus, eu quero agora. Senhor, cura ele agora. Eu quero saber se esse negócio já está funcionando. Você vai chegar na tua família, você vai chegar na tua casa, você vai profetizar sobre os seus filhos. Já começou o milagre, a transformação já aconteceu. Eu só quero a notícia agora. Irmão, ele chegou no Jordão e disse, aonde está o Deus de Elias? Só que o Deus não era mais de Elias, agora era o Deus do Eliseu. Você não vai viver um ano contando o testemunho do pastor André Valadão. Você não vai viver um ano contando o testemunho do pastor Vitor Hugo. Você não vai viver contando um ano do David Leonardo. Você vai viver contando o testemunho do João, do Márcio, da Raquel, da Jéssica. Você vai contar o seu testemunho. Não é o meu Deus, é o seu Deus. Amém.